Boa tarde, pessoal. Quantas saudades. É um prazer, estarmos disponibilizando desse momento para retomar um pouco as nossas atividades rotineiras, certo? Que seria mais prazeroso se nós estivéssemos juntinhos, né? Rindo, brincando. Mas agora vamos desfrutar um pouquinho, né? Eu aqui, vocês aí, da nossa aula de geografia com o trabalho e a tecnologia nas sociedades capitalistas. Essa aula a gente já discutiu um pouco sobre ela, né, no nosso último encontro. E hoje a gente vai recordar e retomar um pouco sobre o tema. O que é tecnologia? Ela sempre esteve presente de forma mais simples. Quando você faz uma tiara de crochê, você usa o quê? Ferramentas simples. E você demora a produzir, porque a técnica que você tem ainda é um pouco rudimentar. Mas se você associar a ciência a essa técnica, aí você vai produzir mais tiaras, né, com tempo menor. Nós observamos aqui 3 imagens diferentes. Ambas estão relacionadas à agroindústria, ao agronegócio. Na primeira, nós observamos, vamos dizer que 1 hectare de terra, onde a cata do algodão é completamente manual. Na segunda, nós observamos que já houve um incremento da máquina. Na terceira foto, nós observamos uma máquina em que a tecnologia usada nela é bastante superior à segunda. O tempo gasto, né, para colher 1 hectare de terra deve ser bem reduzido em relação à segunda. Então, quando o homem aprimorou a técnica, colocando nela a ciência, né, ele pôde desenvolver os seus meios de produção, diminuir o tempo que era gasto para produzir determinados bens, no caso da agricultura, para colher determinadas quantidades de alimentos em determinadas hectares de terra. Então, você fez o trabalho com mais agilidade e um tempo menor. Essa tecnologia, ela veio para facilitar, para promover o desenvolvimento, facilitar a vida do homem, melhorar os lucros, dinamizar sua produção. Porém, essa tecnologia, o homem tem que estar adaptado a ela ou ele perde o seu espaço de trabalho. Porque com o advento da tecnologia, o homem tem que se adaptar a ela através de cursos para que ele possa qualificar a sua mão de obra, ok? Ou então ele estará fora do mercado de trabalho. O que é e para que serve o capital? O capital não são só aquelas cédulas de dinheiro que nós conhecemos no nosso dia a dia, mas podem ser ações de parte de grandes companhias como a Johnson & Johnson, a Canon, a Petrobras, Banco do Brasil, dentre outras, né? Isso são bens. Os bens, né, eles podem ser investidos para que se promova uma atividade produtiva. E que atividade produtiva poderá ser essa? Uma
rede de supermercados, um hotel, uma granja, uma escola, uma indústria, né? Toda essa cadeia produtiva que nós falamos aqui, né? Elas precisaram de investimentos. Investimentos, né? Para serem desenvolvidas. E para que houvesse a geração de lucro, teve que existir o proletariado, que é ele que vende a sua força de trabalho para que ocorra essa geração de lucro. E a quem pertence essa geração de lucro? À burguesia, ao dono da cadeia de supermercados, o dono da granja, o grupo a quem pertencem os bancos. Então, o proletariado é ele que assegura, é ele que produz o lucro do qual ele não usufrui, porque a ele só pertence uma pequena parcela, que é o salário. Que esse salário ele recebe através de quê? Da sua força de trabalho, a qual ele vendeu em troca deste salário. A divisão de classes. Com a Revolução Industrial, essa divisão de classes, ela se tornou mais evidente. Lá no século XVIII, nós já observamos, através de outros estudos anteriores na Inglaterra, que tínhamos lá a burguesia mais poderosa do mundo. Por essa razão é que a Revolução Industrial ocorreu lá. Porém, essa relação, como a gente observa na imagem, patrão-trabalhador, nem sempre foi uma relação que saudável, né? O patrão, ele é quem? Ele é o dono, né, dos meios de produção. Ele é o dono do banco, ele é o dono dos imóveis, seja o imóvel rural, seja um hotel, sejam condomínios e etc. O trabalhador vende a sua força de trabalho e proporciona à burguesia, ao patrão, o lucro. As sociedades capitalistas e a atividade industrial. Com o surgimento da indústria, veio atrelado a ela uma tecnologia diferente do que se conhecia na época. Passou-se a produzir mais, porque houve um avanço na tecnologia. E cada vez que se produzia mais, o lucro era maior e as pessoas tinham mais acesso aos bens. A tecnologia, ela permitiu que os bens chegassem de forma mais rápida, né? Eles fossem difundidos pelo mundo de uma forma mais intensa. E quando ele passa a ser difundido, quando a indústria passa a vender mais, eles tornam-se mais baratos. E a burguesia passa a ter um lucro maior. A redução do tempo gasto na produção. Com a tecnologia, o tempo em que se gastava para produzir camisetas, o tempo que se gastava para colher 10, 15 hectares de algodão em 1947, em 2019 ou 2020, o tempo é o quê? É ínfimo, se nós formos comparar.
né? Então, houve uma agilidade nessa produção, houve esse benefício. A redução do desperdício. A redução do desperdício acontece porque quando o homem ele executa uma tarefa, ele não tem a capacidade, né, de colocar ou de refazer a tarefa sempre da mesma forma, sempre cortando do mesmo tamanho. Se ele vai cortar quadrados, ele não conseguirá cortar todos os quadrados do mesmo tamanho. As máquinas conseguem fazer essa atividade. Então, houve uma redução de desperdício. Por quê? A máquina, ela consegue aperfeiçoar o seu trabalho. Enquanto que o homem não consegue, né, fazer esse mesmo trabalho da forma da máquina. A máquina evita esse desperdício no momento de corte, né? No momento de embalagens. O homem não consegue embalar um do mesmo jeito, depois embalar o segundo, o terceiro, o 15º, todos da mesma forma. Não. O aumento na queima de combustíveis. Se uso máquinas para reduzir desperdício, vou precisar de quê para que essas máquinas funcionem? Fontes de energia. E essas fontes de energia, né, funcionam e podem ser poluentes e trazer sérios prejuízos ao meio ambiente, né? Como elas podem ser fontes limpas, que não poluem o meio ambiente, apesar de alguns inconvenientes. E essa novidade, né, nesses combustíveis que a indústria, essa novidade nesses combustíveis, são as fontes de energia que a indústria precisa, elas vêm ganhando incremento, elas vêm ganhando um novo espaço, né? Elas vêm abrindo um leque, procurando substituir o petróleo, que é um combustível, embora importantíssimo, mas altamente poluente. Revolução industrial e a indústria atual. Nós vemos aqui duas imagens completamente opostas. Quando, né, no século XVIII, começamos o processo de industrialização, observávamos o quê? Um número enorme de funcionários para a realização das tarefas. Hoje, já com traços da Revolução 4.0, nós observamos indústrias, fábricas que funcionam sem a presença do homem. Como remonta a história? Como nos mostra a imagem, sem nenhum funcionário. E a máquina, ela é projetada para trabalhar sem erros. Ela é projetada para trabalhar sem desperdícios. Sendo assim, o objetivo maior da indústria, o objetivo maior da burguesia, ele consegue, né, atingir o seu ápice, que é um lucro cada vez maior. Divisão social do trabalho.
A produção ocorre através de uma linha, onde cada um está responsável por parte do processo, especializando-se somente em uma tarefa, em vez do processo completo. Então, nós temos uma indústria, né, que trabalha na produção de camisetas. Só que o processo final nós não temos como saber como fica, porque cada um se especializa na sua função. Empregado X, funcionário X está trabalhando no corte, outro na costura, outro prega o friso, outro é responsável pelo bordado, outro é responsável pelo acabamento, embalagens das camisetas, produção de etiquetas. Então, isso é a divisão do trabalho. Isso é a divisão social do trabalho. Cada um executa uma função, uma tarefa, sem saber, né, como se dá o processo por completo. Hoje, né, nós tivemos uma parte do nosso capítulo. Nós esperamos que vocês tenham conseguido absorver a ideia desse que tenha no capítulo. Dúvidas, vocês me procuram à parte, questionamentos à parte. Elas serão interessantes se chegarem antes, porque nós poderemos já respondê-las aqui durante as aulas para tornar a aula mais interessante, mais engajada com a participação de vocês. Esse é o nosso objetivo. Esse espaço é usado para gerar, né, conhecimento, para que haja esse feedback entre nós, eu e vocês. Fiquem com Deus, se mantenham seguros, fiquem em casa, para que o nosso reencontro possa ser certo. Tchau, um cheiro, até a próxima.